Imagine uma cidade onde a luz da moral se apagara, onde os homens já não distinguiam o certo do errado e os gritos de injustiça, perversão e dor subiam como fumaça até o céu. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades, eram espelhos de um mundo entregue à própria destruição. Mas antes da ruína, houve silêncio. Um silêncio sombrio, como o que precede uma tempestade. Nessas cidades floresciam o comércio, o luxo, as festas, mas também o egoísmo, a crueldade, a arrogância e o desprezo por tudo o que era santo. Elas estavam em uma terra fértil, como um Éden moderno, e ainda assim se tornaram símbolo de tudo que pode corromper a alma humana. Foi então que Deus olhou para a terra e viu. E o que viu foi intolerável. Um clamor subiu. Gritos não de oração, mas de sofrimento. As vítimas, os inocentes, os esquecidos, sua dor rompeu os céus. O Criador, que é lento para a ira e abundante em misericórdia, decidiu descer. Não para punir as cegas, mas para investigar, para testemunhar e então para julgar. Mas antes do juízo veio o aviso. Deus confiou a missão a 2 anjos, enviados com poder e autoridade, mas também com tristeza no coração. Eles tinham uma tarefa clara: tirar os justos dali, se é que ainda havia justos. Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma. Era um homem que lutava por manter a retidão em meio à escuridão. Quando os anjos chegaram, disfarçados de viajantes, Ló os acolheu em sua casa, oferecendo-lhes abrigo. Mas naquela noite, a cidade mostrou sua verdadeira face. Homens de todos os cantos cercaram a casa. Queriam violentar os visitantes. Não buscavam hospitalidade ou justiça. Buscavam prazer corrompido, domínio, perversão. Gritavam exigências. A decência havia desaparecido. Ló tentou apaziguá-los, implorou. Chegou ao ponto de oferecer suas filhas para proteger os anjos, um gesto extremo, e ainda assim eles não cederam. A multidão avançou, mas os anjos intervieram. Com um toque de poder divino, cegaram os agressores. A multidão recuou, desnorteada. O tempo havia acabado. Na manhã seguinte, veio a ordem: foge por tua vida, não olhes para trás, nem pares, em toda esta campina. As palavras eram urgentes, o juízo inevitável. Ló, sua esposa e suas filhas correram. Mas o coração da esposa de Ló ficou para trás. Ela virou-se e naquele instante tornou-se uma estátua de sal. Um aviso eterno. Não se pode amar o pecado e fugir do juízo ao mesmo tempo. Então veio o fogo. Do céu choveu enxofre ardente. As cidades foram engolidas em chamas. Os jardins se tornaram cinzas, os palácios ruínas. O riso se calou, os gritos ecoaram, depois cessaram. Um silêncio pesado cobriu a região. Onde antes havia vida, agora havia desolação. Sodoma e Gomorra desapareceram. Não restaram vestígios visíveis, apenas memórias e advertências. A Bíblia não nos conta essa história apenas para chocar. Ela nos adverte, ela nos chama ao arrependimento. A verdadeira tragédia de Sodoma e Gomorra não foi a destruição, mas o endurecimento do coração humano. Nos dias de hoje, quantas Sodomas renascem em atitudes, valores e sistemas? Quantas vezes o mal é aplaudido enquanto a retidão é ridicularizada? Quantas vezes o clamor dos inocentes continua a subir, mas ainda há esperança. Assim como Deus ouviu o clamor de justiça, Ele ainda ouve, ainda chama, ainda salva. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que julgou Sodoma. É o Deus que perdoa aqueles que se voltam para Ele com um coração quebrantado. Que essa história nos desperte, que nos leve à reflexão, que nos lembre que mesmo em meio à corrupção, há uma saída, há uma salvação. E ela está em andar com Deus como Ló, mesmo que em meio ao caos. Não sejamos como a esposa de Ló que olhou para trás. Que nosso olhar esteja firme no alto. Que nosso coração pertença ao reino e que ao ouvirmos o clamor do mundo, sejamos também aqueles que clamam pela justiça do céu. Sodoma e Gomorra, mesmo em sua destruição, continuam falando. Não, com palavras, mas com silêncio. Um silêncio que ecoa através dos séculos, lembrando a humanidade de que há um limite para a impiedade e um tempo determinado para o juízo. Mas também lembrando que mesmo nos dias mais sombrios, a luz da misericórdia divina ainda pode brilhar. Que este seja o despertar de muitos. Que a história de Sodoma e Gomorra não seja apenas mais um relato do passado, mas um espelho do presente. Um chamado urgente, um convite à mudança, porque o mesmo Deus que julgou é o Deus que perdoa. E o mesmo fogo que destrói também pode purificar. Que cada um de nós escolha o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho de Deus. E se esse vídeo tocou o seu coração,
Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e continue conosco nessa jornada de fé, sabedoria e transformação. Porque aqui a palavra ganha vida.